Durante séculos, místicos, ocultistas, xamãs e magistas alertaram sobre um lugar que não pertence aos vivos, mas que ainda assim pode ser acessado. Um reino invisível, um território além da matéria, um mundo onde o pensamento cria forma. O medo se materializa e criaturas antigas observam cada visitante como um predador observa sua presa. Esse lugar é conhecido como plano astral, mas o que ninguém te conta é que nem tudo que habita esse plano é humano, espiritual ou benigno. Nesse vídeo, você vai conhecer as criaturas e monstros que vivem no plano astral. Quem são os predadores astrais? Como os humanos conseguem acessar esse reino? E o mais importante, as consequências irreversíveis dessa travessia. Então você que é novo neste canal, já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que é louco pela projeção astral. E eu estarei esclarecendo técnicas aqui nesse vídeo, tá? Para tirar as dúvidas de vocês com relação a isso. Agora, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, o plano astral, para quem tá chegando no canal agora e nunca ouviu falar sobre isso, tá descobrindo esse reino, o que de fato ele é, tá? O plano astral, ele não é um sonho, também não é uma imaginação. Ele definitivamente não é um local dos mais seguros, mas ainda assim é o lugar mais seguro para você conhecer, começar a conhecer o sobrenatural. Ocultamente, o plano astral ele é descrito como uma camada intermediária da realidade, situada entre o nosso mundo, que é o plano físico, o mundo espiritual superior e zonas inferiores conhecidas como regiões umbralinas, tá? No astral, o tempo ele é instável, ou seja, ele passa de uma forma diferente. A forma ela é moldável, ou seja, você consegue alterar a sua forma por lá. E a consciência é a matéria-prima de tudo. Cada pensamento ele emite uma energia. Cada emoção ela cria ondas, e essas ondas atraem entidades compatíveis. É por isso que o plano astral ele não é um lugar único, mas um conjunto de regiões, tá? Astral inferior, que são onde as entidades densas dominam. O astral médio, que são zonas de trânsito espiritual, onde os espíritos fazem a sua travessia. E o astral superior, que raramente é acessado por pessoas comuns, por espíritos humanos. A maioria das pessoas que viajam, fazem a viagem astral, acabam presas nas camadas inferiores, justamente onde os monstros habitam. É muito semelhante ao que acontece em Stranger Things, tá? No mundo invertido ou na dimensão X, que são duas coisas diferentes, que depois eu vou fazer um vídeo só explicando como aquelas dimensões existem na realidade, mas com outros nomes, tá? Bom, agora falando sobre as criaturas que habitam nesse local, tá? Você que está começando a fazer projeção, está estudando sobre isso, é iniciante, está fazendo suas meditações, o que é que você pode encontrar por lá? Bom, as primeiras são as larvas astrais ou parasitas da consciência. Essas são as entidades mais comuns e as mais subestimadas do plano espiritual, tá? As larvas astrais, elas não possuem uma forma fixa. Elas se manifestam como massas escuras, tá? Tentáculos translúcidos, lembra bastante aí o Devorador de Mentes lá do Stranger Things, e vermes energéticos grudados na aura humana. Ou seja, o vampirismo astral ele tem essa forma também, tá? Para uma pessoa que é médium, ela consegue ver os tentáculos saindo do plexo solar do vampiro astral e indo até a pessoa para sugar energia, um negócio bem bizarro. Essas larvas, elas se alimentam de medo, tá? De vícios, pensamentos obsessivos e de algum trauma emocional que a pessoa sofre, a perda de alguém, um rompimento, enfim, qualquer trauma muito forte pode ser usado como combustível para essas criaturas. Uma pessoa com ansiedade constante é um banquete vivo, Então você que sofre de ansiedade, é interessante você cuidar disso. E se você estiver estudando sobre esse assunto, para não ser sugado por essas criaturas aí, tá? No plano astral, essas criaturas se fixam, tá? No corpo energético da pessoa,
sugam a sua vitalidade, induzem a pensamentos autodestrutivos e muito mais. Deixam você com a sensação de cansaço, de sonolência. Por mais que você sempre esteja dormindo, você está sempre cansado. Então você pode ir, quem sente isso, né, pode estar sendo acometido por uma larva astral que só pode ser removida em um ritual de banimento ou com algum pai de santo muito bom, tá? Muitos casos de depressão profunda também, segundo os ocultistas, não são apenas psicológicos, mas sim infestações astrais. Isso existe também, tá? Segunda criatura muito comum nesse meio, formas pensamento autônomas. Pois é, nem todo monstro nasce no astral. Alguns são criados por pessoas. E é o caso das formas pensamentos. Quando uma emoção é repetida intensamente, várias e várias vezes, seja sentimentos ruins ou positivos, né? Essas entidades eles ganham vida própria, tá? Eles imitam figuras humanas distorcidas, repetem frases na mente da pessoa, né, como se fossem uma espécie de grilo falante, e se alimentam de você, do próprio criador que as criou. Parece irônico, mas é exatamente isso que eles fazem, tá? Elas são chamadas de egrégoras degeneradas, tupas sombrias ou espectros mentais, tá? Não confundir com as tupas comuns, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as tupas. Vou fazer uma releitura desse vídeo aí, com mais detalhes sobre essas criaturas. E elas funcionam também dessa mesma forma, tá? E o que é mais assustador, narrador? Elas reconhecem o seu criador, tá? Então elas vão atrás de você. Outra criatura que também é muito conhecida são os vigias do umbral, tá? Esses aqui são de lascar mesmo, tá? Nem tudo no astral ele é caótico, tá? Algumas entidades patrulham regiões específicas. Os vigias, eles possuem a aparência humanoide, eles são altos, tá? Olhos brilhantes ou completamente vazios e capuzes em formas nebulosas. Eles lembram muito os demetadores lá de Azkaban, da saga de filmes do Harry Potter. São até piores do que eles, tá? Eles não atacam você diretamente. Eles primeiro observam. Quando uma pessoa entra despreparada no astral inferior, esses seres analisam a energia, eles avaliam se aquela pessoa é útil, né, a utilidade, e decidem se ele será ignorado, manipulado ou se será caçado, tá? Muitos projetores relatam a sensação clara de estarem sendo observados por algo inteligente muito antigo. De fato, eles são, tá? E muitos, inclusive, quando voltam da projeção, descrevem uma sensação de peso, porque esses vigias, eles deixam o ambiente muito mais sombrio do que ele realmente é. Lembra muito os demetadores, tá? A única diferença é que eles não fazem, eles não vão sugar sua alma. Isso aí eles não vão fazer. O que eles podem fazer é tentar trancar você por lá e ficarem sugando você. Então, isso é muito, muito complexo. E quem está se projetando tem que ficar de olho nisso. Outras criaturas que são muito, muito perigosas também são os chamados devoradores de alma, tá? Essas entidades elas não se alimentam de medo, elas se alimentam de fragmentos da sua consciência. O contato com o devorador pode causar amnésia repentina, a pessoa começa a ter lapsos de memória, mudança drástica de personalidade e uma sensação de vazio permanente que nada preenche, tá? Eles aparecem como sombras gigantes, né? Formas sem rosto e buracos vivos na realidade astral. Ocultistas descrevem, né, e acreditam que essas criaturas são responsáveis por casos de voltei, mas não sou mais o mesmo. Muita gente que tem essa sensação, descreve isso, muito provavelmente foi vítima de um devorador de almas, tá? Outras criaturas também que são comuns nesse local são os imitadores, né, que é a armadilha final. Esses aqui talvez sejam os mais perigosos de toda a entidade lá do plano astral. Por quê? Os imitadores, eles assumem a forma de entes queridos, né, de pessoas que você perdeu aí. Eles se fingem, eles podem se passar por guias espirituais também e se apresentam como anjos ou até mentores. Por isso que é tão complicado você, quem é inexperiente no plano astral, pode ser acometido por isso. Eles vão induzindo você, né, pegando a sua confiança
Você abaixa a guarda e então eles se ligam à sua consciência, eles se conectam nela. Muitos médios aí, projetores, caem nessa armadilha, acreditando estarem recebendo orientação espiritual, quando na verdade estão sendo parasitados lentamente. E esse é que é o problema, tá? Enfim, agora que você conhece os monstros que tem no plano astral, depois eu posso me aprofundar em cada um deles, né, se vocês quiserem, ou futuros vídeos. Vou falar um pouco sobre as técnicas, tá? Como é que as pessoas aí acessam o plano astral? Como é que funciona isso? Bom, pessoal, existe algumas formas de você treinar isso. E as mais simples são, primeiro de tudo, a projeção astral induzida, tá? Que tem uma técnica conhecida como envelope, tá? Que consiste no quê? Você relaxar profundamente o seu corpo, tá? Você vai se dissociar, fazer uma dissociação corporal e uma vibração energética intensa. Qual é o perigo dessa técnica? Sem proteção, o corpo astral se torna visível no ambiente astral como uma espécie de luz acesa no meio da escuridão. Ou seja, todo mundo, todas as criaturas que estão lá podem ver você e podem tentar te perseguir. Então, isso é um dos perigos, tá? Existe também os sonhos lúcidos, né, descontrolados, tá? Nem todo acesso é intencional. Muita gente acessa o plano astral, principalmente pessoas mais sensíveis, durante o sono, né, especialmente quando elas estão emocionalmente fragilizadas, passam por algum trauma, praticam a meditação sem preparo, algum tipo de ritual, enfim. Elas acordam cansadas, confusas e com a sensação de que algo esteve com elas durante a noite, tá? Isso é muito comum. Existem também os rituais ocultistas, tá? Que as ordens esotéricas utilizam com símbolos, entorpecentes naturais, sons repetitivos e privação sensorial, tá? Esses métodos aí que eu citei rasgam temporariamente o véu astral, tá? Mas deixam marcas energéticas em você. Então também não é lá das técnicas muito... Não é lá muito inteligente você usar isso, porque pode de fato trazer consequências para a sua vida. E a gente não quer isso, né? A gente quer aqui no canal que você execute isso da forma mais segura possível. Mas entrando mais profundamente nas técnicas, tá? Eu vou falar para vocês agora. Então quem quiser anotar, que essa é a hora. Vou falar aqui sobre a grande ilusão da proteção espiritual, tá? O pessoal acredita que pensar positivo, rezar mecanicamente, imaginar uma luz branca é o suficiente para você se projetar. Não é bem assim, tá? No plano astral inferior, isso é quase inútil, tá? Entidades não veem palavras, eles veem padrões vibratórios. Uma luz branca mal sustentada funciona como um farol aceso em um oceano cheio de predadores. A primeira coisa, o primeiro erro de qualquer projetor iniciante é querer brilhar. Então não faça isso. Outra coisa interessante é você não ser percebido lá dentro. Ocultistas experientes não se defendem, eles desaparecem, tá? No astral, visibilidade equivale à vulnerabilidade. Você tem que entender isso, né, de uma forma muito latente, tá? Princípios de camuflagem astral, para quem está interessado em fazer. Neutralidade emocional absoluta, porque quanto mais emocionado você está, mais fácil de rastrear você é. Pensamento não linear, repetições mentais criam uma assinatura energética, tá? A ausência de intenção clara, uma intenção forte também pode criar trilhas vibratórias. Quanto mais confuso você parece, mais invisível você se torna, tá? Uma das técnicas mais antigas da camuflagem é o que é o véu cinzento. Não é uma visualização, tá? É um estado de consciência. A pessoa ela vai reduzir suas expectativas, ela vai dissolver uma identidade momentânea e se tornar ruído no campo astral. Vai se tornar praticamente uma párea, tá? Relatos descrevem a sensação como eu estava lá, mas não me importava. Entidades predatórias tendem a ignorar o que não promete dar comida para eles, tá? Símbolos que você também não deve usar dentro do plano astral, que isso aqui é interessante. No astral inferior, principalmente, símbolos são chaves, chaves abrem portas e nem todas devem ser abertas. Certos selos também podem ativar vigias, chamar regentes e marcam o seu corpo astral.
Ocultistas até alertam, né, que um símbolo mal usado, ele grita seu nome no astral. Então, às vezes, uma corrente que você usa, uma figa, né, até mesmo um cordão comum pode sim ser um problema se você estiver com ele lá naquele momento. Então, é interessante que quando você for se projetar, nunca use nada. Vá como a gente diz, né, como vê ao mundo, mas você não precisa estar pelado, você só não pode estar com nenhum objeto que pode induzir aí a esse tipo de chamar muita atenção, né? Vamos resumir nisso. Você não pode chamar muita atenção. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Ah, sim, tem a técnica do lastro, tá? Uma das formas mais eficazes de você voltar em segurança para o seu corpo é a técnica do lastro, tá? Como é que isso funciona? O praticante ele mantém um vínculo emocional forte com o seu corpo físico. Você tem que ter um grande apreço por ele. Um ponto fixo de retorno, você pode marcar aí alguma coisa no seu quarto, no local onde você esteja, para usar como uma espécie de GPS, né? E uma âncora sensorial, tá? Isso vai impedir uma perda de identidade no local, uma dissolução do ambiente, né, astral e interferência externa durante o retorno. Sem lastro, o retorno é instável, tá? Bom, pessoal, outra coisa que é interessante é que existe um erro que a maioria das pessoas, dos projetores, comete, tá? Responder no astral. Pois é. Quando alguma entidade falar com você, né, falar, imitar, chamar pelo seu nome, e se você responder, ele vai confirmar, né, que a sua consciência é ativa, que você tem uma identidade definida e uma disponibilidade energética, ou seja, você está gritando assim, me coma, por favor, me coma. Mas calma que não é daquele jeito que você pensou, tá? Comer sua energia, tá? Bom, a partir desse momento existe um vínculo criado, né? Muitos relatos de pessoas que foram começam como ela parecia amigável e terminam como nunca mais foi o mesmo. Enfim, esse tipo de coisa que eu já mencionei aqui no canal, tá? Bom, dito tudo isso, esse conhecimento que eu passei para vocês não foi feito para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir fazer, nem todo mundo vai compreender 100%. E quanto mais você entende o plano astral, menos o mundo físico ele parece real para você. Esse é o grande perigo, tá? Então, eu costumo dizer que quando você vaga muito pelo plano espiritual, o mundo físico ele deixa de ser interessante. Muita gente passa por isso, tá? Você começar a querer ficar cada vez mais no plano espiritual e esquece do plano físico. E não é saudável isso acontecer, tá? Enfim, pessoal, eu espero ter falado sobre isso. É interessante você saber fazer respiração. Já falo sobre isso aqui no canal sempre. Não só para projeção, mas para treinamento de kineses, para tudo. Aprender a esvaziar sua mente. Você tem que aprender a meditar, não tem jeito. A narrador tem dificuldade. Então você vai ter que começar a treinar isso todo dia. Porque assim como uma arte marcial, uma musculação, tudo que você vai fazer requer dedicação. Ah, eu não consigo ir desistir. Sinceramente, você não vai ter sucesso nenhum, absolutamente nenhum no ocultismo, tá? Porque tudo depende de meditação. 99,9% dos rituais dependem de uma respiração controlada, de um controle absoluto da sua mente. Caso contrário, você vai fazer merda e vai dar uma cagada assim, uma diarreia espiritual, por assim dizer, que não tem conserto. Então, aprenda a controlar suas vontades e medite. Faça, tem até curso hoje em dia para meditação, eu já vi aqui no YouTube. Então, use um áudio relaxante, tenta evitar locais muito barulhentos, evita de prejudicar sua energia, né, com locais aí onde tem histórico de crimes, esse tipo de coisa, porque tudo isso atrapalha no seu desenvolvimento espiritual, se você tem interesse de fato em aprender a projeção astral, tá? Enfim, eu acho que eu fui bem claro nesse vídeo. Se ficarem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou respondendo, vou esclarecendo todo mundo, tá? Dá uma moral aí no canal, estamos quase batendo os 3.000 inscritos, dá essa força pra mim. Vou ficando aqui com vocês, o penúltimo vídeo de 2025, olha só. Desejo aí antecipadamente um feliz ano novo, né? Boas festas a todos. Fiquem na paz e até breve, meus pequenos.